Flamengo corre contra o tempo para anunciar Lucas Paquetá ainda hoje. Tem atualização sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. Gente, a gente está num beco sem saída no Campeonato Carioca. Possível chegada de John Arias e Thiago Almada ainda é bem debatida dentro do departamento de futebol do Flamengo. Vou falar também sobre uma contratação fechada para a categoria Sub-15. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu peço para você que não é inscrito no canal, que está passando aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, cola o seu dedo no like aí. Não se esqueça, deixa o seu comentário ele é muito importante. Bem, gente, vamos começar o vídeo aí falando sobre a contratação, né, de Lucas Paquetá. Já vamos de primeira aqui, isso porque o Flamengo ele quer ter Paquetá ainda na Supercopa, tá? O Flamengo corre aí contra o relógio com a proposta financeira de 41 milhões de euros, né, aceita aí pelo time inglês. O presidente BAP e o departamento de futebol estão empenhados aí em resolver a questão do parcelamento ainda hoje. O objetivo é que Paquetá desembarque no Rio de Janeiro, resolva a burocracia e já esteja disponível para Felipe Luiz enfrentar aí o Corinthians no domingo, tá? Valendo aí o primeiro título do ano, que é a Supercopa do Brasil. O que acontece é o seguinte, nação. Flamengo e o West Ham já chegaram a acordo, como eu falei para vocês, e agora os detalhes é ali aquelas parcelas. O Flamengo vai pagar 35 milhões de euros à vista, mais 6 milhões parcelados. O Flamengo quer pagar em 3 anos, 36 meses. E o time do West Ham quer em apenas 24 meses, em 2 anos. A primeira parcela seria aí agora no meio do ano, a segunda seria no meio do ano que vem, e a terceira no meio do ano de 2028. O West Ham quer as duas parcelas, uma agora no meio desse ano e a outra no meio de 2027, para daí sim fechar o negócio com o Flamengo. O Flamengo está tentando estratégia para tentar anunciar o Paquetá ainda hoje, porque daí daria tempo para o Paquetá chegar no Rio, ser anunciado pelo Flamengo, ser inscrito no bid da CBF, para no domingo aí já poder jogar contra o time do Corinthians, né? E essa estratégia do Flamengo, meus amigos, ainda não é só para contratar o Lucas Paquetá, esse parcelamento, tá? O Flamengo aí, ele ainda tem uma estratégia para Thiago Almada e John Arias. A insistência aí do Flamengo em pagar Paquetá em 3 anos, em 36 meses, não é apenas cautela financeira, mas sim uma manobra de mercado aí, ao diluir o custo da maior contratação da história do time, né, do clube, preservar aí também o orçamento imediato para continuar agressivo na janela de membros aí, da janela de transferência. Membros do departamento de futebol confirmam que se o financiamento for aceito pelo clube inglês, o Flamengo terá fôlego aí para voltar a negociar com o Thiago Almada e possivelmente John Arias. Então o Flamengo ele não descarta ainda trazer o John Arias e o Thiago Almada ainda nessa janela de transferências, né, gente? Então seria aquela janela de transferências robusta, né? Trouxe o goleiro, trouxe o zagueiro, vai trazer o meia, depois vai trazer mais 2 meias, né? Porque o Thiago Almada e o John Arias eles são meia também. Então o Flamengo vai ter ali um time bem forte para 2026. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca, isso porque estamos aí de alerta ligado no Carioca, tá, gente? A derrota para o Fluminense deixou o Flamengo em uma situação inusitada. O time precisa torcer contra times menores, Nova Iguaçu, Boa Vista e Madureira, para não ficar de fora das fases finais do estadual. Felipe Luiz admitiu que o time mudou para melhor com a entrada de Cebolinha, mas a rodagem do elenco é necessária aí para suportar a sequência contra o São Paulo do Brasileirão e o Corinthians na Supercopa. Felipe Luiz, que também ele elogiou bastante ali o time do Fluminense, né? Falou que a saída de bola do Fluminense e principalmente ali a pressão alta na recomposição, né? Ao tentar roubar a bola do Flamengo, foi intensa mesmo ontem no Fluminense. O Fluminense ele ganhou com méritos, parabéns ao Fluminense, aí foi uma bela vitória do Fluminense, jogou melhor que o Flamengo, né? Nos últimos 5 confrontos aí entre Flamengo e Fluminense, nos últimos 6, foram 3 vitórias do Tricolor, 2 vitórias do Flamengo e um empate aí, já com o Felipe Luiz no comando do Flamengo, tá, gente? Então, coisa... Quando pega o Fluminense, eu não sei o que é que acontece, meus amigos. Quando pega o Fluminense, o Flamengo não consegue ali se impor diante do Fluminense, tá? Isso é uma coisa que o torcedor fica irritado, né? Porque o Fluminense ele não joga bem contra os pequenos, vai lá contra o Flamengo, ele faz o jogo da vida dele. É basicamente isso que acontece, né? É clássico, né? Bem, vamos falar agora sobre contratação fechada aí.
Isso porque o Flamengo concluiu aí a compra do lateral direito Rafael Moraes, ex-jogador da Ferroviária. Rafael Moraes, ele foi contratado aí para as categorias de base do Sub-16 após ser destaque aí no Sub-15 do time da Ferroviária. Sendo assim, a base está mais reforçada aí com essa contratação do moleque destaque aí da rodada, né, da Ferroviária, perdão. Um moleque aí que tem um futuro bem promissor, né, porque você chega nas categorias de base ali no Sub-16, logo logo ele está no Sub-17, do Sub-17 para o Sub-20, dali, quem sabe, regressar até o time profissional aí, como fez o Wesley, né, nação. Então, o Flamengo está tentando aí, com certeza, trazer essa molecada aí, reforçar o elenco cada vez mais, tá? O Flamengo que também teve a estreia ontem do goleiro Andrel, que na minha opinião foi muito bem o Andrel, mas infelizmente aí o Fluminense foi melhor e a gente precisando de laterais, né, meus amigos? O Flamengo emprestou o Matias Vinha para o River Plate, o Ayrton Lucas não tá podendo jogar, não tá nem sequer treinando ainda. A gente tem o Alexandre, que já é de jogador de muita experiência, mas a qualquer momento também pode se machucar, vive frequentemente com lesões. A gente tem na lateral direita ali o Varela e o Emerson Royal, mas não temos um lateral esquerdo no momento. Tá? A gente tem 3 laterais direitos no momento e apenas um lateral esquerdo disponível. Então, isso aí contribui bastante, porque a gente viu, né, que o Flamengo, depois que o Alexandre saiu, sofreu muito ali na lateral esquerda, principalmente no gol, né, que o Varela ele falhou. Então o Flamengo está tentando reforçar as categorias de base, só que eu acho que o Flamengo deveria trazer um lateral esquerdo para as categorias de base também, tá contratando só lateral direito. A gente viu no Sub-20 aí, a gente sofreu também por falta de laterais esquerdos, né, gente? Então é uma coisa aí que eu acho que o scout do Flamengo ele poderia repensar, né? Principalmente porque vendeu o lateral que hoje ele era para ser ali, né, um jogador queria dar rodagem com o time sub-20 ali, o Matias Vinha, né? Se ele tivesse no Flamengo, ele ia começar no sub-20 ali, com a molecada ali, depois de jogar esses jogos contra o Fluminense. Infelizmente, vendemos o Vinha, né? Emprestamos o Vinha. Estamos dependendo aí de lateral direito improvisado ali na maioria do segundo tempo, porque o Ayrton Lucas não tem condição de jogo. Eu espero aí que o presidente BAP ele repense sobre isso, né? A gente precisa urgentemente aí de um lateral esquerdo, tá, gente? Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, vai aparecer uma página do canal aqui, você clica aí, vai direto nos vídeos e assiste os outros vídeos aí. Lembrando, gente, que eu posso entrar com um plantão urgente aí na parte da noite aí, caso a contratação do Paquetá seja fechada. Então não perde nada, valeu? Tamo junto. Te amo, Flamengo.